Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de O que Tem na Sua Carteira, esse podcast que quer saber não só como as mulheres ganham e gastam o seu dinheiro, mas principalmente como elas investem o seu dinheiro. Eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Estilo da Luca, estou aqui com minha sócia querida neste podcast, Ana Buchaim, vice-presidente da B3. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Manu. E esse episódio aqui, ele vai ser mega especial, porque a gente fala muito de educação, a gente já falou bastante do B3 Educação, educação financeira, mas a gente está com uma especialista, que é uma mulher incrível, maravilhosa, e que ela tem nas veias a educação e essa missão de trazer e traduzir o mercado financeiro e abrir portas em 500 mil questões. Para muita gente tem feito isso de maneira exemplar e linda. E eu queria que você começasse já a introdução dela, Manu. Já vou começar. E assim, gente, eu tive a oportunidade de entrevistar ela. A gente estava tentando lembrar aqui quando, acho que foi uns 4, 5 anos, né? Então, assim, fiquem aqui até o final, porque tem muita história legal para contar. Então, apresentando a nossa convidada de hoje, né? Mulher, negra e lésbica, ela viveu na pele o quanto a independência financeira é essencial para viver com liberdade. E depois de nadar muito, né, contra as correntezas, ela passou a trabalhar com investimentos e a compartilhar o seu conhecimento para ajudar outras pessoas a não precisarem passar pelas dificuldades que ela passou, né? E hoje ela é destaque no cenário de investimento nacional, por enquanto, porque daqui a pouco vai ser internacional também, como especialista, comunicadora, influenciadora, educadora e analista. E ela diz que tem um plano de dominação mundial e cá entre nós, ela sonha grande porque ela tem grandeza para isso. E é só mais um passo dos muitos que ela deu e vai dar na vida rumo a esse objetivo. Seja muito bem-vinda, Clara Sodré. Ana, Manu, que honra gigantesca estar aqui com vocês. Isso aqui é uma prova que essa tal de dominação mundial está dando certo. Acompanho o trabalho do podcast, acompanho o trabalho de vocês. Então, de novo, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece você ter vindo, né, Manu? A gente queria muito a Clara aqui já há bastante tempo, né? Exatamente, porque a gente fala muito, a gente traz muitos perfis diferentes de mulheres, mas é tão legal quando a gente traz alguém que, além da sua história, de compartilhar a sua história, ajuda outras mulheres a se educarem ainda mais no tema, né? Que é o teu caso, né, Clara? Então, antes de chegar nessa parte da educação em relação a outras mulheres também, a gente quer voltar na tua história, na tua infância e, de fato, assim, entender as primeiras memórias que tu tem com o dinheiro, como que isso era tratado na tua casa, e a gente sabe que tu quis ter a tua própria conta muito cedo, né? Muito antes aí do que o normal, então a gente queria que tu contasse isso pra gente um pouquinho. Nossa, Manu, Ana, eu sempre quando eu vou falar da minha história, eu digo que eu tenho um desafio de contar de uma maneira resumida uma história que ela passa e ela reflete muito dos desafios estruturais que nós temos, não só como o Brasil, como o mundo. Ao mesmo tempo que toda essa história ela foi construída e ela vem sendo construída muito na linha de ter um propósito claro do que está sendo feito e também trazer isso para o mundo, então compartilhar com o mundo. Então, acho que eu, começando aqui pelo começo, né, sou natural de Camaçari, cidade litorânea da Bahia, região metropolitana de Salvador. É uma cidade que ela é industrial, conhecida pelo polo petroquímico, e esse é um detalhe que eu gosto de contar, porque faz parte da história também, esse fato, e faz parte do cenário macroeconômico. Então, sempre eu gosto de trazer o cenário macroeconômico que está acontecendo no mundo para contar essa história, porque tem muita relação. O que está acontecendo lá do outro lado do mundo está impactando na nossa vida aqui. E no meu caso, eu nasci de uma família muito dedicada. Eu sou uma verdadeira fã da minha mãe, que é uma empreendedora, uma artesã, uma mulher que ela sempre lutou muito para conquistar as coisas que ela tem. Ela sempre buscou muito crescimento. Então, a veia empreendedora, eu falo, veio dali. Tenho muito orgulho do meu pai, que é uma pessoa trabalhadora, dedicada e que sempre prezou muito, não só pela família, mas por garantir que todos os meus irmãos e os meus irmãos caminhassem trilhassem o caminho certo, então tivessem um direcionamento. Então eu falo que eu sou fã do seu Renato, da dona Vera, honro muito toda a trajetória deles, ainda mais olhando para toda essa história, e tudo quando eu lembro da minha infância, e por isso que eu falei de Camaçari, falei do cenário macroeconômico, eu fui ter consciência de como o cenário macro impactava no trabalho do meu pai e nas fases em que ele estava desempregado, só depois que eu entrei no mercado financeiro. E aí, por quê? Ele é técnico em radiografia industrial, trabalha na indústria, e eu lembro muito bem que as fases financeiras da minha família passavam por momentos de muita fartura
e de muito aperto. E sempre quando eu entrava esse período de muito aperto, era por um desemprego, porque meu pai não estava conseguindo achar emprego naquele período. E era muito estranho, porque a gente tinha momentos muito bons e outros períodos longos muito ruins. E eu fui ligar isso depois, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, ao ciclo das commodities. Depois eu posso chegar nesse ponto. Maravilhoso, eu super quero. Clara, eu quero que você faça todos os deparos pra gente entender o que é o que aqui hoje. E é muito interessante olhar sobre essa ótica, porque quando alguém trabalha na indústria, ainda mais ele que trabalhava muito próximo de plataformas de petróleo, então por isso a ligação com commodities, você tem um emprego que ele acaba te trazendo muitos ganhos, então você tem uma janela de ganhos muito grande. Por outro lado, em momentos em que o investimento nesse tipo de segmento sai, é um serviço que ele é deixado de lado e só volta depois de um tempo. Então, até entender todo esse cenário, até entender tudo isso, para mim levou um tempo. Então, quando eu falo da minha infância, a minha família, quando eu era nova, eu não considerava a minha família uma família, a gente não estava no aspecto de pobreza, no relativo. E aí o relativo é importante porque, se fosse comparar com os minhas colegas de escola, eu tive acesso à escola particular até o 2º ano do ensino fundamental. Depois disso, entrou em um período em que o meu pai não estava mais empregado, precisamos repriorizar e eu fui para a escola pública. E aí que foi um grande choque, porque no relativo eu tinha uma vida confortável, meus pais tinham uma casa própria, e a gente não tinha apertos no dia a dia, mas sempre quando entrava esses períodos de desemprego, eu via minha mãe artesã indo pra guerra. E aí, quando eu falei pra guerra... Pra guerra mesmo, né? É guerra mesmo. E hoje, inclusive, meu pai, ele tá desempregado e é ela que sustenta com o artesanato dela. Então, quando eu lembro da questão financeira na minha família, esse é um aspecto que fica muito nítido. E eu sempre ouvi da minha mãe, e eu sempre vou repetir isso, porque isso é uma frase que ficou muito impregnada no meu crescimento como um todo, que ela falava assim: nunca dependa de homem. E ela não estava falando do meu pai, necessariamente. Ela não estava falando da relação deles. Então, 38 anos casados, ela estava falando sobre ela ter o dinheiro dela. Perfeito. Sobre ela ter... E sempre foi isso, inclusive, que fazia com que a família não passasse necessidade. Essa visão dela de que ela não tinha que depender de ninguém. Ele podia ganhar o dinheiro dele, podia fazer as coisas dele, mas ela tinha o dinheiro dela. Ela ia atrás do empreendimento dela. Então, desde muito nova, eu buscava vender aquelas revistas de produtos. Então, eu sempre chegava na escola com a revista Quem Quer Comprar Maquiagem. Então, estava lá vendendo porque minha mãe tinha uma lojinha de artesanato e ela vendia Avon, Natura, todas essas marcas. E eu ajudava ela a vender, ganhava minha comissão e comprava meus produtos. Ah, você ganhava a sua comissão já? Já ganhava minha comissão. E aí o interessante dessa fase é que foi até antes da abertura de conta. E eu vou explicar agora a abertura de conta. Essa história é muito interessante. Porque com 12 anos eu ganhei o meu primeiro computador, tive acesso e era compartilhado com meus irmãos. Então toda aquela ansiedade por usar o computador. E naquela época, a gente está falando agora muito de realidade aumentada. Só que naquela época já existiam os primeiros jogos com realidade aumentada. E eu tive acesso a alguns desses jogos em que eu descobri que dentro do jogo você podia fazer peças 3D e vender. Então podia fazer roupas, bolsas, sapatos, tudo no Photoshop. Você transformava dentro da plataforma e você vendia na moeda do jogo. E você podia transformar essa moeda em dinheiro real, vendendo essa moeda para outras pessoas. Foi o primeiro contato que eu tive com inflação, gente, sobre como a inflação pode destruir o poder de uma moeda. Veja bem, né? Mas com 15 anos eu virei para minha mãe, eu vou ganhar dinheiro com a internet, abre uma conta no banco para mim. Então, foi o primeiro contato que eu tive com essa realidade de você gerar, de fato, renda, porque até então, a venda com as revistas, eu comprava produtos para mim, só que no momento em que eu comecei a gerar um dinheiro maior, e era um dinheiro maior ainda mais para aquela época, eu falei, mãe, vamos lá, abrir uma conta no banco. E é muito interessante compartilhar essa dinâmica, porque esse pensamento de guardar, de você juntar, não era um pensamento comum nas conversas dentro de casa, só que eu tinha muito nítido na minha cabeça a lembrança do seja independente. Olha que legal. Então, eu acho que o que mais explica, né, a história financeira da minha família é tanto essas volatilidades do cenário e também esse ímpeto de empreenda, independente do que esteja acontecendo, continue investindo em você e no seu crescimento. Muito legal. E, Clara, você traz, né, além da educação, você sempre fala bem exatamente dessa relação. Trabalho, dinheiro. Como é que foi, então, aos 18 anos, quando você tomou a decisão, então, de sair da Bahia e ir para Santa Catarina
para ter uma melhor projeção de carreira, uma formação melhor. Como é que foi essa decisão? Você se preparou financeiramente para isso? Quais foram as dificuldades que você encontrou quando você chegou e o que te surpreendeu lá? Muitas perguntas em uma. Excelente. Esse é um ponto que eu falo, né? Eu tive ali a fase da infância e quando chega na fase da adolescência, em que eu me descubro parte do universo LGBTQIA+, eu me deparo com uma outra realidade. Então, a cidade de Camaçari, que é a cidade com que eu nasci, ela teve um período que ela foi considerada como uma das mais homofóbicas do Brasil. Nossa, eu não sabia disso, claro. É uma cidade que é muito enraizado o preconceito e, querendo ou não, na medida em que você se descobre parte de um meio, você estuda do que está acontecendo com as pessoas ao seu redor, e eu sempre fiquei muito curiosa, né? Eu falo que a parte boa de ter sido a terceira filha é que você vê os erros dos mais velhos e você não repete. Então, eu falo assim, eu fui aprendendo, ó, fez isso, deu errado, ó, não vou fazer. E essa mesma dinâmica, ela acabava indo para as minhas amigas. Então, eu via muita coisa acontecendo e eu falava, eu não quero para mim. Então, quando chegou ali aos 15, 16 anos que eu comecei a deparar com essa realidade, o que eu fiz? Eu preciso estudar. Eu sabia, eu só tinha uma única certeza, eu preciso estudar, porque no momento em que eu estudar, conseguir o meu dinheiro, fazer as minhas coisas, eu vou ter minha independência. Quando chegou aos 18 anos, eu acabei saindo do armário, não necessariamente, né, por própria vontade. Infelizmente, isso fez com que eu, como acontece com muitos LGBTQIA+, e sair de casa nessa fase. Então, eu saí de casa sem estrutura financeira nenhuma. Nossa, então, isso claro. Saiu do meu planejamento. Meu planejamento era... estuda, se forma, tem o dinheiro e sai de casa. Eu falava, vou sair de casa com uns 30. Saí de casa aos 18. E aí, um detalhe importante dessa saída de casa, né? Na época que eu saí de casa, eu estudava os 3 turnos. Então, eu tinha terminado o ensino médio já. Eu estava fazendo um curso de técnico em computação de manhã, fazia técnico em mecânica à tarde e tinha passado em engenharia mecânica à noite. Uau! Então, eram os 3 turnos. Eram os 3 turnos de estudo. Eu tinha levado a sério, gente, esse negócio de você estudar para conseguir ter sua independência. Então, eu estudava os 3 turnos. Só que aí entra cenário macroeconômico de novo. Eu estou falando aqui do período em que eu fiz 18 anos, 2015. Tem 10 anos que isso aconteceu. 2015 foi marcado por uma crise macroeconômica muito grande no Brasil e no mundo. Então, quando a gente olha para 2015, em especial aqui no Brasil, uma onda de desemprego muito forte e várias empresas de Camaçari foram afetadas. Uhum. Então, várias empresas fecharam nesse período. Então, eu tinha eu conheci a mecânica, gostei, e novamente, né, mecânica é um segmento extremamente masculino, então isso tem toda a correlação hoje com, inclusive, estar no universo de investimentos. Eu não tenho medo de olhar para um cenário e falar, aqui eu não estou vendo pessoas parecidas comigo, legal, você. Ou vou procurar alguém que está fazendo isso em um outro segmento e me inspirar, porque no fim do dia você consegue ser o que você quiser, desde que você tenha um propósito muito bem definido, é um pouco da minha crença. Então, quando eu conheci a mecânica, foi muito na linha, estou em Camaçari, polo petroquímico, o que pode ter aqui que eu consiga um emprego mais rápido e que eu consiga me estabilizar? Engenharia mecânica. Naquela época, a engenharia era um dos cursos mais procurados. Eu estava quase terminando o curso técnico, teve todo esse movimento de saída de casa. Foi um período em que eu não tinha suporte financeiro nenhum, e eu também não aceitava ajuda financeira das pessoas. Eu aceitava ajuda de oportunidade ou um lar. Então, quando eu saí de casa em 2015, de janeiro até o mês de junho de 2015, eu passei por um período em que eu morei em muitas casas, porque eu não gostava de incomodar, ao mesmo tempo que eu não pedia dinheiro, e eu estava terminando a faculdade, consegui uma bolsa no IFBA para conseguir me manter, então eu tinha ali o dinheiro de ir e voltar. Consegui também um emprego como representante comercial de porta em porta. Então, eu rodava Salvador o dia inteiro, chegava de noite, ia para o curso de engenharia. E chegou um momento em que essa é uma realidade que ela fica muito sofrida. Você não consegue nem se dedicar tão bem para um curso como é a engenharia e muito menos se manter de uma forma que você consiga ficar bem. Então, chegou uma hora que eu falei, chega, eu vou embora. E aí, esse decidir ir embora, ele veio com algo que hoje já acontece com maior facilidade, só que em 2015 não tanto assim, né? Eu tinha muitos conhecidos online. Então, tinha muitos amigos online que eu conversava, trocava, debatia, falava. E quando eles viram toda a situação, né, que eu já estava lá sozinha, me debatendo para me sustentar em Salvador, eles falaram assim, Clarinha, por que você não vai embora? E aí, eu tinha 2 opções. Brasília, para trabalhar em um restaurante, e Florianópolis, para trabalhar em uma fábrica de brownies.
E aí, gente, vou confessar para vocês que a escolha aqui foi muito atrelada a Florianópolis ser uma ilha, ser litoral, ser um lugar lindo, maravilhoso. Eu nem conhecia muito a ilha, mas eu escolhi para Florianópolis. Então, a minha ida para Santa Catarina foi uma ida de alguém com uma mala, um sonho e um vai dar certo. Então, eu cheguei lá só com isso. Eu lembro até hoje que assim que eu cheguei, as pessoas trabalhavam, era uma fábrica pequena de brownies, né? Tava um com colchão, outro com travesseiro, outro com a coberta e bem-vinda. E eu dá vontade de chorar, porque aqui eu vou querer chorar. Mas pode chorar, né, Manu? Aqui o choro é livre aqui, né, Manu? As convidadas vêm aqui, o choro é livre, mas daí a gente acaba chorando junto, né, Ana? Mas tá tudo certo. Mas abafa essa parte, Manu. Eu sempre choro junto, eu vou chorando junto. É que lembrar Clara, disso mas eu queria te perguntar, porque tu mencionou ali na tua história que tu não aceitava ajuda, tu aceitava oportunidade, né? É por algum motivo específico, assim, que tu não aceitava essa ajuda financeira? Eu sempre fui contra uma ajuda financeira direta, porque ela cria um mecanismo de dependência. Então, eu já sabia o que era ser dependente financeiramente da minha família, por exemplo. Eu já sabia que você não deve ir por um caminho desse. Eu ouvi a vida inteira sobre buscar independência. Então, no momento em que eu começo a aceitar dinheiro das pessoas, sem ter nenhum tipo de contrapartida, sem ter nada do tipo, isso vira um ciclo vicioso. E eu sempre soube disso. Eu sempre buscava analisar porque algumas pessoas se colocavam numa situação de estar sempre ali pedindo, sempre puxando. Então, eu nunca gostei de me sentir devendo. Então, essa sensação de dívida. Então, se alguém me dá o dinheiro, eu vou me sentir devendo. E também eu tinha muito nítido essa visão de que no momento em que eu tivesse a oportunidade de trabalhar e gerar meu próprio dinheiro, eu ia conseguir cuidar melhor disso. E não foi a verdade, tá, gente? Tem umas histórias em relação a isso também que é bem interessante de compartilhar. Mas foi um pouco disso, Manu. E, Clara, você falou também, além da questão da oportunidade de ser recebida, né? Então, com um travesseiro, um cobertor e as boas-vindas. Como é que foi esse teu período de trabalho? E depois, como é que foi essa migração para banco? Porque daí o primeiro trabalho, depois, acho que disso tudo, não sei o que teve aí no meio, foi um banco. Como é que foi, então, sair do mundo do brownie e dessa recepção, sair do Nordeste, ir para o Sul, viver talvez um cenário de super preconceito para um cenário de aceitação? Como é que foi esses polos? Como é que foi trabalhar nisso? E depois, como é que foi chegar no mundo de investimento e dívida? Tem 2 anos que separa um pouco dessa história, né? Que eu cheguei em 2015, julho de 2015, inverno em Santa Catarina. Gente, uma pessoa baiana que não tem costume com frio, então o contexto aqui climático, então teve toda a adaptação, isso importa. E aí, eu tive um adiantamento, né, do salário para alugar uma casa, uma kitnet, perto do trabalho, então era atrás do trabalho, tinha algumas kitnets para alugar. E dali eu comecei do zero, então realmente foi o do zero. Eu tinha uma geladeira que vinha no apartamento, o colchão, meu notebook, o travesseiro e a coberta que eu tinha recebido inicialmente. E esse foi um período, e na minha visão foi um período muito duro, porque existe você estar em um ambiente que é conhecido culturalmente. E existe você estar em um novo ambiente, querendo ou não sozinha. Por mais que eu tivesse os amigos que me convidaram para ir para lá, de novo, eu nunca gostei da sensação de sentir totalmente em dívida. Então, a parte social de ter amigos e tudo mais precisou ser conquistado. Só que antes disso, eu foquei em trabalhar para conseguir mobiliar a casa, ter o mínimo ali na casa e depois disso voltar a estudar. Então, levou uns 8 meses até eu voltar a estudar. Eu passei no IFSC para técnica em mecânica de novo. Um detalhe importante, eu não consegui validar o que eu tinha feito lá na Bahia. Não. E aí isso me pegou muito, porque na época eu tinha feito o Senai, quase terminando o técnico, e ele chegou aqui não, em Santa Catarina, tinha o técnico. Então eu não conseguia validar, mas assim, eu insisti ainda por um ano. Só que naquela altura, eu já estava olhando para o cenário macro. O que estava acontecendo no cenário? Profissões ligadas à engenharia, à indústria, já não estavam tendo a mesma atração como tinha antes. Então, e esse movimento a gente está acompanhando até hoje, inclusive. E aí eu lembro que eu também não queria mais ir embora de Florianópolis, eu me negava a ir embora de Florianópolis e eu falei, vou mudar. Foi quando eu prestei vestibular fiz o Enem, prestei vestibular e consegui passar na UFSC para administração.
E a administração foi uma escolha que eu falo, até hoje eu abro, né? Foi uma escolha coringa. Porque eu falei, eu preciso trabalhar rápido, preciso de um segmento que eu consiga fazer isso de uma maneira efetiva. Então, passei na UFSC, entrei em metade de 2017, na Universidade Federal de Santa Catarina. Passei por alguns estágios nesse período, tive uma oportunidade de trabalhar no marketing corporativo da Intelbras, uma empresa maravilhosa. Legal, listada, né? Listada, um clima muito legal também. E assim, a Intelbras, ela foi uma mãe, uma escola, e aí eu lembro, entra uma parte interessante da história, porque é uma empresa de indústria, e aí eu morava estudava em Florianópolis, morava em São José, e aí a Intelbras ficava perto de Palhoça. Então são 3 cidades aqui. E eu cruzava 3 cidades todos os dias. E para mim estava tudo bem, estava trabalhando, estava tudo certo, a vida estava caminhando. Só que eu tive a oportunidade de ir para o banco. Então, como que foi a oportunidade do banco? Uma amiga, ela falou que tinha uma vaga para entrar para ser agente comercial, que tinha uma entrevista disponível. E aí eu lembro que essa entrevista do banco foi bem emblemática, assim, porque eu fui recebida por uma mulher negra, era gerente do banco, sou muito fã, inclusive, e ela teve uma receptividade, ela elogiou muito minha postura na chegada, e ela falou assim, nossa, você foi a primeira candidata que chegou aqui falando firme, falando com cabeça assim, postura, gostei de você, vamos conversar. E ela depois ela reforça, né? A gente troca mensagem ainda até hoje, que ela foi a minha postura que fez com que ela me chamasse para trabalhar com eles. Então eu tive a oportunidade de sair da Intelbras e me tornar agente comercial no banco. E foi um período de muito crescimento, e aí vem o ponto de como é que eu cheguei no universo de investimentos, né? Porque quando você entra no banco, ainda mais para ser agente comercial, você tem que tirar uma certificação que é o CPA 10. Então, o CPA 10 é o básico, você tira o CPA 10, você pode trabalhar. Para ser o gerente, na época, era CPA 20, e se quiser ser especialista em investimentos, vai ser CEA. Essa é a regra, as pessoas geralmente entravam, tirava 10 e estava tudo certo. Eu lembro que assim que eu tirei a CPA 10, no final do curso, o professor falou assim, pessoal, aproveitem e já tirem a CPA 20. Perfeito. Já está estudando, continua estudando, tira a próxima. E aí eu saí daquilo com aquilo na mente, né? Tira a CPA 20, tira a CPA 20. Batendo todas as metas do banco, super engajada, gostando muito do trabalho, e eu vou atrás de outra certificação. Aí a importância de você trocar sobre carreira e trocar com outras mulheres. Eu tinha uma outra gerente no banco que ela também estava estudando para certificação. Então ela virou assim, eu estou estudando para CEA. Eu falei, qual a diferença da CEA para CPA 20? Ela, eu acredito que o principal é matemática financeira. E eu fazendo aula de matemática financeira na faculdade. Detalhe, eu estava no terceiro semestre. Né? Eu pensei no terceiro semestre da faculdade. Eu falei assim, então, tá bom. Matemática financeira, vou tirar a CEA. Tirei férias da faculdade, tirei férias do trabalho, 20 dias estudando, de dia, de tarde, de noite, de dia, de tarde, de noite. Final do 20º dia, fiz a prova, passei, cheguei na faculdade gritando. Virei especialista em investimentos, especialista em investimentos. Adoro. Demais. E aí foi aí que eu conheci o sócio de um escritório vinculado à XP, que me convidou para trabalhar. Então, toda a história ela passa um pouco por isso, né? Muitas trocas, muita vontade também de trabalhar, de crescer e de estudar. Maravilhosa. Me lembrou muito você, Manu, Não, com essa coisa acho assim. que da tua fala, né? Eu acho que de várias coisas da fala, né, Ana? Tem um ponto ali no inicinho que me marcou, porque tu falou, eu cheguei no banco, fui recebida por outra mulher negra. E eu acho que quando a gente se vê, né, vê um igual, vê outra mulher, né, no teu caso, viu outra mulher negra, eu acho que e nesse podcast a gente ver outras mulheres falando sobre dinheiro, eu acho que só nos deixa mais confiante pra gente ser a nossa melhor versão de fato, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre dinheiro e que as pessoas estejam escutando e compartilhando com outras mulheres aqui também, pra gente acabar com esse tabu aí de vez por todas, né? Exato, é muito legal mesmo. Me lembrou você também, Manu, no sentido de que eu vou lá, eu paro, não é pra mim agora? Peraí, é sim. Para tudo, resolve, senta, faz e vai lá e acontece. Me lembrei muito de quando você quis virar modelo e depois quando você quis montar um negócio, depois quando você quis vender um negócio. Sim, é muito, são os mesmos traços de vocês duas, é bem legal escutar isso. E aí, Clara, voltando aqui, não sei, Manu, você quer entrar agora, mas eu ia perguntar pra ela o que ela aprendeu ali. Porque daí entrou nesse banco, né, atrelado à XP, mas aí não, a tua mudança para São Paulo foi nesse momento ou foi um pouco depois? Foi bem depois. Tem um ano. Bem depois.
É bem interessante esse ponto também, porque nesse inteirinho, né, conheci a minha queridíssima esposa, que inclusive está acompanhando a gente aqui dos bastidores, lá em Santa Catarina, mas a minha vinda para São Paulo, ela veio depois. Por quê? Quando eu saí do banco, e aí é interessante esse ponto, Manu, excelente pergunta, porque eu não falei aqui times, né? Então eu falei, 2017, saí, estava ali na Intelbras, 2018, entrei no banco, fiquei 2 anos no banco. Na metade de 2019, que eu tiro a CEA, que eu chego falando, né, da CEA, CEA, chego na faculdade, tinha esse sócio de um escritório vinculado à XP, me convida para conhecer o modelo de negócios, me fala a frase mágica do que você ganha de acordo com o seu desempenho. Essa frase para mim foi mágica, foi decisiva. E só que eu precisava tirar mais uma certificação para atuar como agente autônoma. E aí eu fui atrás da Ancor, só que diferente de ter 20 dias para estudar, eu tive de estudar, trabalhar e estudar junto, terminar na faculdade ainda. Então isso levou um tempo. Então eu tirei a Ancor em novembro, aí eu pedi demissão e eles me liberaram para sair em janeiro. E aí eu lembro que em janeiro de 2020 eu saio da estabilidade do banco, vou para assessoria autônoma, pego a minha carteira de clientes em fevereiro e em março pandemia. Ai, menina. Cenário macroeconômico está em tudo, gente. Eu falei no início, assim, quando você para analisar friamente, todas as nossas decisões acabam sendo influenciadas com o que está acontecendo no mundo, porque de alguma forma chega até a gente. E a pandemia, ela impactou a todos. E Clara, só te interrompendo um momento, porque eu achei isso muito legal de falar do cenário macroeconômico e quanto influencia de fato, porque eu acho que é um ponto que talvez talvez tenha sido a primeira convidada, eu acho, né? Ou pouquíssimas falam sobre isso, e de fato, muitas vezes a gente tem que entender que o momento da nossa decisão de uma virada, ele pode precisar esperar por algum motivo. A gente precisa esperar por algum motivo. Então, por exemplo, agora, né? Vou falar aqui, a Ana vai me corrigindo, mas, a gente tá com uma taxa de juros super alta. Então, será que é o melhor momento de começar um negócio ou, de repente, da gente investir e entender para que caminho a gente vai? Então, eu acho que é super legal a tua fala, porque isso é a nossa vida. A gente está vivendo, né, dentro de algo muito maior. Então, a gente precisa pensar, né, num contexto geral também, né? Maravilhoso. E, Manu, esse é um excelente ponto, porque aí eu trouxe aqui, né, que eu conheci a minha esposa e tudo mais. Então, a minha decisão de pedir demissão do banco estava completamente correlacionada de ter alguém do lado que falou assim, se der algum problema, tô aqui com você. Por quê? Tudo na vida, especialmente nos investimentos, está atrelado ao nível de risco que você está disposto a correr. E aí o tema risco, ele precisa ser falado, ele precisa ser debatido. Então, no momento em que eu tô falando que eu saio da estabilidade do banco, e carreira bancária, o que é o histórico da carreira bancária? Você fica anos, 10, 20, a depender da geração. A geração agora tá um pouco mais rápida, mas assim, é uma carreira de longo prazo. Quando eu tirei a certificação, não era para sair do banco, era para continuar e crescer lá dentro. Só que no momento que veio a oportunidade, que eu avaliei o cenário, e assim, em 2019, ser autônomo tava super assim, o retorno financeiro era muito mais alto do que hoje em dia. Só que eu sabia que não era algo garantido. Então, a minha decisão de sair foi justamente por ter um apoio, estar casada com uma pessoa que tem uma estabilidade financeira que conseguiria me ajudar se eu precisasse de alguma coisa. E quando veio a pandemia, e aí foi um ponto assim de virada muito grande, que me foi um choque, né? Porque não era só o meu psicológico, não era só eu ficar insegura em relação ao meu dinheiro. Eu tinha uma carteira de clientes que estavam perdendo dinheiro. Então eram várias pessoas que estavam vendo o dinheiro render, ou que tinham acabado de entrar no mercado financeiro, tinham acabado de começar a investir, tinha acabado de comprar aquele fundo imobiliário que estava ali pagando um dividendo super alto e viu esse patrimônio cair muito. Então, nesse momento, começam alguns pontos de virada da minha carreira. Por quê? Até então, eu sabia que se eu me dedicasse, se eu me empenhasse, eu conseguiria oportunidades. No momento que vem uma pandemia em que você olha e que, mesmo que você tenha ali uma qualificação muito boa, se o cenário estiver ruim, não vai ter emprego para você, isso muda. Muda totalmente, totalmente. Isso causa uma insegurança que você precisa entender alternativas. Então, foi justamente desse cenário que eu comecei a criar conteúdos. Olha que legal. Então, a criação de conteúdos veio como uma alternativa, porque eu não estava conseguindo captar clientes, e eu sabia que se eu tivesse de alguma forma exposta, eu poderia ter mais pessoas, porque qual que é a realidade, né? Contei para vocês aqui que eu saí de uma realidade lá da Bahia, eu não tinha acesso a pessoas com muito dinheiro, só que eu trabalhava na assessoria e eu me estudei para trabalhar na assessoria, então já tinha feito toda a base educacional, só que eu não tinha contatos, eu não tinha network, então isso me causava muita preocupação. Então, o que eu fiz? Vai para a internet.
Comecei a criar conteúdo na internet. Logo, a minha liderança viu e falou assim, não, vem escrever com a gente. Comecei a escrever para o blog da empresa, falando sobre investimentos. Comecei a falar no Morning Call. E aí tudo isso começou a trazer uma nova perspectiva de carreira e toda a minha história, e não só nesse momento, mas eu acho que, inclusive, quando eu precisei de ajuda lá atrás, foi pautada na comunicação. Uhum. Você falar, você trocar, você garantir que tá todo mundo alinhado. A gente tá todo mundo alinhado aqui, que hoje não tô no dia legal, então vamos maneirar. Perfeito. Então, você traz isso, ajuda em tudo. Então, nesse período, eu fui muito na comunicação como uma ferramenta de crescimento. Nossa, eu acho muito legal. Eu vou querer só fazer um mini resumo, porque eu acho que tá muito rica essa conversa aqui. E eu acho que a Manu trouxe esses pontos, esses elementos que são também igualmente legais. Mas não dá pra gente navegar no mundo, seja em qualquer instância, educacional, profissional ou de investimento, sem entender o que está acontecendo no mundo. Então, quando a Clara fala de cenário macroeconômico, cenário do mundo, microeconômico, é dentro da sua região ou dentro da sua própria empresa, enfim, só para a gente localizar aqui em que nível que a gente está falando. Por quê? Porque você precisa entender o que está acontecendo no mundo, você precisa entender o que está acontecendo no seu país, no seu negócio, para você poder tomar suas decisões. E tudo isso vai ter incerteza e risco. Ponto número 1. Segunda coisa, a gente se prepara para tudo, para dar certo e para dar errado. E isso é administração de risco. Não dá para a gente olhar e achar que não vai existir. E aí, uma última coisa, e que vai servir para o investimento, mas vai servir para a carreira, que é a própria diversificação. E que Clara fez isso com uma sabedoria ímpar, porque ela começa, então, né, com a carteira dela de clientes, faz as análises, mas na pandemia todos nós fomos atravessados por ela e tem há muita volatilidade, alguns investidores se assustam, outros ficam, reinvestem, mas a verdade é que muda muito seus rendimentos, e aí ela criou uma outra porta. E aí talvez para colocar cereja aí no bolo do que você falou, é o nosso trabalho em comunidade, porque a verdade ninguém está sozinho, a gente está sempre em uma rede, e essa habilidade da gente recontratar o tempo inteiro, de ajudar e ser ajudado, dar oportunidades e receber oportunidades, ela é fundamental para que a gente siga. E, assim, desculpa fazer esse resumão da FUVEST ou do Enem, mas eu acho que é legal a gente falar para trazer em termos práticos o que é a vida, porque às vezes a gente não se dá conta, mas que tudo isso atravessa tudo isso que a gente está vivendo, né, Clara? Né, Manu? Perfeito. Não, e um ponto, acho que muito legal também da história da Clara, e que eu acho que vai de encontro com muito que a gente fala aqui também, né, de como crescer na carreira e tal. Acho que tu pegou um momento onde tu viu um desafio, que foi a pandemia, e ao invés de tu ir pleitear outra coisa, acho que tu começou a fazer até ser notada pela própria empresa. Então, então vem aqui que eu sei que tu tá fazendo bem feito. Então, eu acho que tu mostrou antes de pedir de repente, uma nova posição, né, Clara? Exatamente. Ao invés de eu bater lá na porta e falar, pessoal, posso fazer para vocês? Eu comecei a fazer nas minhas redes, montei lá totalmente sozinha. Aí, criei o Instagram, montei um template, vamos falar sobre investimentos, vamos falar de forma descomplicada, e chegou a oportunidade. E não foi só nesse momento. Eu considero que em todos os momentos decisivos da minha vida, e os mais difíceis também, o estar preparada, e aí eu vou voltar lá para a adolescência, né? O que eu estava fazendo na adolescência? 3 turnos de estudo. Era cansativo, era abrir Sim. mão de você se divertir, eu sempre tive noção disso, mas foi o que permitiu que as pessoas olhassem e falassem, olha, eu acho que eu tenho uma oportunidade de trabalho para você. Você já sabe isso, legal, vem aqui trabalhar com a gente. Então, desde esse período, eu sabia que se você se preparar e você ter o mínimo de norte, que eu acho que é o principal, eu gosto de trazer muito tema para os meus anos. Isso tem uns 4 anos que eu comecei a dar temas. E aí eu defini que 2025 seria o ano dos fundamentos. Então a gente vai pegar esse gancho já. Não vou deixar passar, não. Claro, tem uma coisa que você já falou, né? Assim, os termos financeiros, eles são difíceis. Tem um financês, a gente brinca que é um financês, que às vezes é chato, e que isso afasta, inclusive, muitas mulheres, porque a gente, não, isso aqui não é pra gente, e a verdade é pra gente. Então, eu queria que você falasse dessa didática, que é oposta, né, do que eu tô falando do financês, e começasse, então, dos fundamentos, mas começasse pelo mais difícil. Qual que é o mais difícil de explicar? E explica pra gente. E aí a gente começa a fazer um roteiro aqui de quem quer se aproximar do mundo dos investimentos que vai fazer. Excelente, excelente. Vamos lá. Eu acho que o mais difícil de entender no universo dos investimentos é o risco. É o risco. Por quê? Quando você se depara... quero investir. Vamos começar ali na teoria, né? Meu sonho é investir. Legal. Em quê? Quando? Onde?
Por quê? Todas essas perguntas, elas vêm acompanhadas de tomadas de decisão. Então, vamos lá. Meu sonho é viajar o mundo. Legal, seu sonho é viajar o mundo. Qual que é o risco envolvido nisso? Ninguém se pergunta. Então, o principal no universo dos investimentos é o risco, você entender o que tem envolvido nisso. Porque no momento que você entende quais são os riscos, o que pode acontecer, que pode trazer uma direção diferente do que você planejou, você consegue se preparar. Então, quando o tema começar a investir aparece, o tema medo também aparece. Eu tenho medo de perder dinheiro, eu tenho medo de não tomar a decisão certa, eu tenho medo de confiar em uma pessoa e essa confiança não dá certo, eu tenho medo de colocar numa instituição e essa instituição não ser o melhor. Então, esse medo ele é natural. O medo, inclusive, ele é saudável. O que não pode existir é uma trava decorrente desse medo. Então, qual é o melhor remédio contra o risco? Conhecimento. Se você sabe, você se prepara. E não é que você vai saber tudo. Se você tiver o mínimo de conforto para avançar, você vai conseguir tomar decisões mais alinhadas. Então, quando a gente fala de investimentos, acho que o principal termo que as pessoas precisam entender é o risco. Porque no momento em que você desmistifica esse risco, esse medo do desconhecido, fica mais fácil. E não é que vai ficar, eu vou entrar e eu vou investir da melhor forma. Não, você vai conhecer. Você vai entender aquele ecossistema, você vai tomar decisões mais embasadas, e se algo sair, né, do controle, por exemplo, se você fez o primeiro investimento e você decidiu, por algum motivo, conversando com alguém que iria investir em uma empresa, e essa empresa, por algum motivo, teve alguma variação negativa, se você tem um conhecimento de saber o porquê, como, quanto tempo pode durar, você tem conforto para ficar. Então, o principal de investimentos é essa nomenclatura de riscos. Quando você aplica isso para a vida, é na tomada de decisão de carreira, inclusive, carreira, posicionamento. Você está sempre tomando riscos de se expor, de falar. E quando você avança e você tira essa parte, né? Conheci um pouco mais, estudei. Estudei sobre investimento, sei o que está acontecendo, agora eu quero avançar um pouco mais. Você precisa agora tomar decisões mais consistentes, né? Então, essas decisões, elas passam por você entender o tripé de investimentos. Então, você precisa entender o que é a liquidez disso. Então, quanto tempo eu vou ter esse investimento? O que eu tenho aqui de perfil, né, como investidoras? Então, eu sou uma pessoa mais conservadora, eu vou aguentar se tiver qualquer volatilidade no meio do caminho? Tem que ter cuidado com isso. E nunca existe um investimento que é 100% seguro, com retorno muito alto e que você tenha uma liquidez muito grande. Não existe esse milagre Não lotérico. Existe milagre. Não existe esse milagre. Se existisse, estava todo mundo nesse investimento e aí a rentabilidade ela já não seria das melhores. Então, ou vai ter um prazo muito longo para você ter um retorno alto e ser seguro, ou vai ter um prazo curto e você vai correr mais risco, porque tem o retorno pode ser alto, mas você vai estar chacoalhando muito. Então, quando você olha para os investimentos, esse tripé de risco, qual o potencial de retorno e qual a liquidez do ativo é muito importante. E, de novo, passa pelo conhecimento do que está envolvido naquela operação. Então, e é para tudo na vida, gente. Eu gosto muito do tema investimentos por isso, porque na medida que você estuda, você vai entendendo que é para todas as decisões da vida. Não é só para você colocar o dinheiro e investir, é para na hora que você vai para a carreira, na hora que você vai para qualquer outro direcionamento. Então, o principal é risco. Gente, que maravilhosa! Ô, Manu, e você sabe o que eu tava pensando, Clara? Eu tava lendo um livro chamado Clear Thinking, né? Super legal, aliás, super recomendo. E ele fala de um negócio, a Manu vai super entender também essa, que ele fala que decisões em que você possa rapidamente voltar atrás, você pode tomar rápido, porque você tem muito pouco a perder. Agora, decisões grandes, importantes, aí você senta, para e pensa, é ou não é, Manu? Perfeito. Não, enquanto a Clara falava também, agora eu não vou saber parafrasear ele, mas tem aquela frase famosa do Warren Buffett também, né, que ele fala também que ninguém quer ficar rico devagar. Então, né, porque quando falam, tipo, por que todo mundo não faz o que ele faz? É isso, ninguém quer ficar rico devagar, as pessoas querem para amanhã, assim. Quantos anos, né, Manu, levou até ele construir o patrimônio. Estudando a história dele, é muito bacana ouvir isso. Ele perdeu dinheiro no início e ele continuou mesmo perdendo dinheiro. Então, essa visão de longo prazo é algo que precisa ser construído. E aí entra até no perfil do investidor brasileiro, que a gente, quando a gente olha, né, o perfil do investidor brasileiro, é muito mais curto-prazista. Então, tá muito mais ali vou ficar aqui no algo mais curto, porque eu não sei o que vai acontecer, e tá oriundo também com todas as questões estruturais que temos como Brasil, né? Então, a incerteza gera esse sentimento. E eu acho que um ponto
Um ponto também, né, Clara, que isso a gente falou muito aqui no episódio da Bi e da Branca, que o brasileiro, ele trata muitas vezes o dinheiro como sorte ali. Então, assim, apostas, né, que não é investimento. Então, vamos deixar claro aqui, né, Ana, mais uma Não vez, é que apostar investimento. não é investir. Então, a gente tem uma ideia de dinheiro, de como investir, que ela é muito errada, assim, né, culturalmente. Exatamente, porque no fim do dia, você confundir tomada de decisão com sorte é muito perigoso. Por quê? A gente está sempre suscetível. Então, querendo ou não, a questão da sorte, ela sempre vai estar no nosso dia a dia. Mas quando você fala de investimentos, fundamentos e estudar o que é estruturalmente, não é a sorte que vai definir aquilo. São todas as variáveis, mundo, Brasil, local, que vai influenciar naquilo ali. Então, ai, que azar, eu investi em bolsa americana e começou uma volatilidade lá fora. Azar? Você investiu de vez? Você sabia o que você estava fazendo? Você viu como é que estavam as análises? Você realmente procurou opiniões divergentes? Você procurou alguém que está contra e alguém que está a favor para entender? Porque o mercado é feito de pessoas que estão na ponta contrária sempre. Então tem uma pessoa querendo vender, outra pessoa querendo comprar. Quais são as motivações que levam cada uma dessas pontas? Eu tenho estômago para ver o meu dinheiro chacoalhar, então essa questão da sorte, ela precisa ser rapidamente tirada e ser trocada pelo conhecimento sobre as variáveis. Porque investir não é apostar. Investir é você ter convicção do que você está fazendo, da tomada de decisão que você está tendo e também de quanto tempo esse dinheiro pode dar retorno ou não. Isso é muito importante. Maravilhosa. E, Clara, vou querer fazer uma pergunta agora de investimento que a gente escuta muito, muito, muito. Porque você falou de liquidez, e aí, já que a gente está dentro desse tripé, queria falar dele. Muitas pessoas falam que deixam dinheiro na poupança porque elas querem ter a segurança da liquidez. Se eu precisar do dinheiro, eu quero tirar. Mas a gente tem outros ativos que são interessantes. Por exemplo, são exemplos aqui, tá? Mas o Tesouro Direto ou um CDB. Explica pra gente a diferença fundamental entre esses dois e alternativas. E onde você também tem liquidez com baixo risco, né? Excelente, Ana, porque no fim do dia é muito do cultural. Então, de novo, o que era cultural? Lá atrás, você ter aquela estabilidade da poupança, porque até então era aquilo que estava disponível para o investidor brasileiro. Então, você entrava nas opções, o que era mais fácil e mais rápido? Poupança. Então, tinha aquilo. Para você fazer qualquer operação financeira, ou você tinha que ter um capital muito grande, ou você tinha que ter toda uma operação estrutural e conhecer muito, ir lá pegar, fazer manualmente para comprar as ações. Então, isso lá atrás. O que aconteceu com todo o desenvolvimento tecnológico? Opções de investimentos que antes eram disponíveis para grandes fortunas começaram a ficar disponíveis para o investidor em geral. Então, esse movimento, ele é um movimento que ele é relativamente recente. Muitas pessoas ainda não têm noção de que esse movimento aconteceu e se apegam para esse costume lá de trás, de ou era uma previdência cara ou você coloca na poupança. Previdência cara me preocupa muito. Então, pessoal, se vocês têm alguma previdência na carteira, uma previdência antiga, dá uma avaliada, entende o que tem de custo disponível, é muito importante. E o que acontece? Quando você olha para a realidade hoje você pode chegar, abrir uma conta, eu vou trazer a XP, trazer a Claro. XP, porque é onde eu atualmente trabalho e faço muito desse movimento. Você pode baixar o aplicativo da XP, entra lá e vai ter um universo de possibilidades para investir. Dentre eles, os títulos de renda fixa. Então, o que é a poupança? A poupança, ela é um tipo de investimento que você tem previsibilidade em relação às regras de retorno, então não quer dizer que você não vai perder dinheiro, tá? É possível perder dinheiro na poupança. Como é que você perde dinheiro na poupança? Se você está investindo na poupança, ela está rendendo abaixo da inflação, o preço das coisas estão subindo, seu dinheiro não está rendendo igual, você está perdendo dinheiro. Então, esse conceito de perder dinheiro não é só quando você tem rentabilidade negativa, variação negativa. É quando você está perdendo para o que está acontecendo com o preço das coisas. Então, hoje, as pessoas, elas perdem dinheiro ao não se atentar a retorno que está atrelado a esse título que é considerado seguro. Quando você olha para as alternativas existentes hoje você pode emprestar dinheiro para o banco, hoje você pode emprestar dinheiro para o governo, hoje você pode emprestar dinheiro para as empresas. Então, dei 3 tipos de investimentos aqui. Falei do CDB, empresta dinheiro para o banco. Falei do título público, que você empresta dinheiro para o governo. Falei do título de crédito privado, que você empresta dinheiro para a empresa. Essas opções vão ter diferentes formas de remuneração, estão dentro dos ativos de renda fixa e você pode
ter acesso a rentabilidades melhores do que você colocar e deixar o dinheiro parado lá na poupança. Então, com essa evolução, você passa a ter um acesso muito interessante. E aí, eu já puxei a sardinha aqui para o XP, eu vou puxar a sardinha para um outro ponto. Eu trabalho hoje na indústria de fundos. Isso foi uma escolha consciente, trabalhar na indústria de fundos, porque eu sempre vi fundos de investimentos como um veículo de democratização. Então, aquele investidor que não tem tempo, não tem conhecimento, ou simplesmente não tem vontade de ficar acompanhando, e pode ser, eu não tenho vontade, eu tenho outras coisas para fazer, tenho meu empreendimento, tenho meu negócio, não quero acompanhar, ele pode pegar o seu dinheiro e terceirizar para um time que está acompanhando ali o dia inteiro, toda hora, é um gestor, mais 5 analistas, olhando o que está acontecendo no mundo e selecionando quais serão os ativos que irão compor a carteira desse investidor. Então, eu tenho acesso hoje por um pequeno volume de aporte em um fundo de investimento que ele pode investir em crédito privado, pode ter uma pequena parcela de título público, pode ter título bancário lá dentro e que vai trazer um retorno, uma carteira pulverizada e um retorno para esse investidor superando os índices. Então, conhecer essas opções é você quebrar algumas regrinhas que foram criadas lá atrás, que já foi realidade no passado, mas que hoje em dia não é mais. Então, acho que tomara que eu tenha conseguido explicar um pouquinho a diferença. Maravilhosa. Nossa, Ana, eu acho que assim, explicou de uma maneira mais didática impossível aqui, né? Perfeito. Vamos pegar esse recorte aqui e vai ser todo mundo que vai começar a assistir esse programa tem que assistir esse corte antes aí. É pré-requisito, pré-rec. Para assistir este podcast, comece por aqui. Agora, Clara, e aí você falou então de opções aqui de renda fixa, mas conta também um pouquinho de renda variável para as pessoas. Porque eu gosto sempre de falar que renda variável é variável porque varia. Brincadeira, né? Mas conta um pouco do que é a renda variável. Excelente. Então, na renda fixa, eu falei ali que você tem as regras de remuneração já na hora que você vai investir. Na renda variável, e aqui eu vou trazer o exemplo de uma empresa. Você é empresário, você está ali com a sua empresa e você está ali fazendo todo o processo para crescer essa empresa. Então, se essa empresa ela cresce, você ganha mais dinheiro, seus lucros aumentam. E existe uma diferença entre eu, Clara, abrir uma empresa, meu CNPJ ali, independente do tamanho, mas ter a minha própria empresa, ou eu, que sou uma consumidora grande de uma empresa muito grande, que está disponível na Bolsa de Valores e eu quero entrar como sócia. Então, quando a gente fala de renda variável, você está comprando um pedaço, e aí através das ações, que tem outros ativos de renda variável, é um universo grande. Então, falando de ações, você está comprando um pedaço de uma empresa para, junto com outros investidores, se tornar acionistas e ganhar com a valorização dessa empresa no longo prazo. E aí, a gente está passando por um momento, inclusive de Brasil, que a taxa de juros está muito alta e muitos investidores estão saindo da renda variável e não é o comportamento, vou repetir isso aqui, não é o comportamento indicado. Qual que é o comportamento indicado? Você ter diversificação de carteira. Porque no trimestre em que a gente teve um volume altíssimo de resgate nos fundos de ações, a nossa bolsa está se destacando perante os pares globais. E eu estou falando de primeiro trimestre de 2025. Então, aquele investidor que ficou com medo de investir em renda variável por conta da taxa de juros, está perdendo um movimento de alta relevante e está deixando dinheiro na mesa de custo de oportunidade, de certa forma, simplesmente por causa do medo do risco, que a gente já falou por aqui, que não é o melhor caminho. Então, diferente da renda fixa, que você tem essa previsibilidade, tem aquele conforto, é na renda variável que o seu potencial de agregar mais retorno para a carteira existe. Então, basicamente, você ter uma parcela alocada em renda variável é você participar do crescimento, não só econômico do Brasil, mas de empresas que você acredita, que você confia e é longo prazo. É muito importante trazer essa questão do longo prazo, porque para você participar do crescimento de uma empresa, ainda mais em um cenário macroeconômico como esse, você está falando que leva um tempo até essa empresa se consolidar, até essa empresa crescer. E existem empresas que são consolidadas, que são de segmentos importantes, que você vai ter ali uma certa estabilidade. E eu vou até agregar um pouquinho mais aqui nessa parte de renda variável, tá? Porque quando a gente olha a nossa bolsa brasileira, ela é só um pedacinho do que é o mundo e você tem, através da nossa Bolsa Brasileira, acesso a ativos internacionais. Maravilha. Ainda bem que você falou. Gente, tá vendo? Eu ia fazer propaganda da B3, mas agora ela já fez, a Clara já fez. E você pode fazer isso através dos BDRs ou os ETFs de BDRs, mas que você que vai traduzir, não você eu. Vou até aqui relaxar. E é muito interessante essa dinâmica, porque
na medida em que você vai conhecendo, mas a gente está falando que está num cenário de Selic alto e tudo mais. Quando você olha lá para fora, tem segmentos que não estão aqui na nossa bolsa. Então, quando você investe através de ETF, são fundos de índices. O que é um fundo de índice? Eu falei aqui que eu trabalho na indústria de fundos. Fundo de investimento é um veículo. E o fundo de índice, basicamente, ele replica um índice lá fora. Então, tem lá o S&P, tem lá a composição das 500 maiores. Ele vai replicar esse índice. E, a partir disso, no momento que você investe, você está acompanhando a cotação desse índice lá fora. Então, isso é o ETF. O BDR é ao contrário do índice. Então, o índice, os fundos de índice, o ETF é uma cesta. BDR é um pedacinho dessa cesta. Então, você está comprando diretamente a participação, diretamente não, você está comprando através do BDR, você tem acesso à variação da empresa lá fora. Então, até ajustando diretamente, porque se você investe aqui na empresa brasileira, você está comprando de fato diretamente acionista. Através do BDR, você está comprando a exposição a essa empresa. Então, é um pouquinho diferente, mas de qualquer forma você tem ganhos na medida em que essa valoriza lá fora. E, de novo, sem precisar tirar dinheiro do Brasil. Então, para quem está com aquela insegurança, começa aos poucos, mas não deixa de diversificar a carteira em renda variável, porque se é renda variável, porque não tem previstas regras de remuneração, mas o potencial de retorno no longo prazo é maior. Maravilhosa. E tem uma Perfeito. vantagem que eu sempre gosto de falar, que fica bem mais fácil de você fazer a tua administração, de fazer o pagamento de imposto, de você entender também a questão cambial aqui dentro, porque eventualmente, ao você comprar direto lá fora, você tem duas exposições. Primeiro, quando você fecha o câmbio e depois quando você tá sujeito à variação cambial ou quando você quer transformar isso em real. Aqui, quando você compra um BDR ou você compra um ETF, é mais fácil, porque pelo menos nessa pequena conversão você não está exposto. Está exposto, obviamente, ao valor e oscilação do ativo lá fora e do câmbio também, mas não na conversão. Então é mais fácil também, né? Eu sempre acho essa uma vantagem muito boa, aliás, mas para as questões sucessórias também. Essa eu aprendi recentemente, que tem diferença na questão sucessória quando você faz o investimento diretamente no exterior e aqui, né? E que é importante a gente falar, né? É importante o investidor olhar para isso e olhar também para a realidade financeira dele, né? Então, não é que você... não é porque eu não vou ter exposição diretamente lá fora que eu não posso ter acesso a investimentos globais. Existe a possibilidade de você fazer isso diretamente aqui do Brasil e tem vantagens ao fazer isso. E aí eu não posso deixar de falar da importância da gestão ativa, que é muito na linha do que eu falei. Assim como na renda fixa você tem ali, pode ter um gestor fazendo isso para você, na renda variável também, através de fundos de investimentos, está ali o gestor fazendo toda a seleção e tem excelentes cases, né, de gestores brasileiros que investem lá fora e trazem essa exposição para o investidor brasileiro. Então, todas essas composições para o investidor, para investidor em especial, passa pelo conhecimento. Então, você conhece as opções, entende o que mais faz sentido para você e, a partir disso, começa a investir. Maravilhosa. Manuela, a gente está chegando... Gente, assim, uma aula, Ana, mandem esse episódio para todo mundo, por favor, aqui, porque hoje a gente teve uma aula aqui, né, Ana? E, gente, assim, eu queria ficar horas conversando, mas a gente já está se encaminhando para o final. Só que antes das nossas duas perguntinhas finais, aí eu queria entrar um pouquinho, aí agora fora a aula, Clara, queria entrar na tua vida pessoal e te perguntar se tu sempre falou abertamente sobre dinheiro também, né, nos teus relacionamentos. Hoje tua esposa está aí na nossa plateia, a gente ainda não tem plateia, a gente tem só algumas cadeiras, tá, gente? Mas em breve teremos. Vem aí. Sempre foi natural? Esse é um excelente ponto, porque eu comentei que a comunicação ela sempre esteve presente no meu dia a dia e na minha construção de vida e de carreira. Então, no momento em que eu caso e que eu passo a compartilhar a minha vida com outra pessoa, a conversa mais importante foi dinheiro. E ela tá de prova, ela tá até aqui, né? No momento em que a gente falou, vamos nos reunir, eu abri a vida financeira assim para ela abriu a vida financeira para mim, essa é a realidade minha, essa é a realidade sua, o que dá pra gente fazer aqui para ajustar, para crescer, e foi a melhor coisa que eu fiz. Cada pessoa, cada casal vai ter sua própria filosofia para lidar com dinheiro. Só que esse é um componente que, na minha visão, fez toda a diferença, não só no meu crescimento profissional, como crescimento pessoal, como realização de sonhos, como ter o sonho de ter a nossa casa, como ter o sonho de ter as nossas coisas, como viajar. Tudo isso passou justamente por essa união. Então, falar sobre dinheiro e falar em casa é muito importante. Não só falar em casa, falar também com os amigos. A gente tem um tabu muito grande em relação a isso, mas no momento em que você compartilha, você sabe se alguém está fazendo uma boa prática ou não. E eu nem comentei, mas eu acho que vale muito comentar, porque é muito importante esse passo, tá? Antes de eu entrar na assessoria, ainda no banco, quando eu tirei a CPA 10, eu fui convidada por uma amiga
que ela sempre teve uma relação muito grande com o dinheiro. Luana, eu vou deixar essa dedicação aqui para você que vale muito. E ela me convidou a falar sobre a realidade financeira que eu acompanhava lá no banco, eu atendia muitos empréstimos consignados na faculdade. E aí, quando ela veio me convidar para falar sobre isso, foi o período que eu conversei com ela sobre a minha atual realidade financeira naquela época, e eu parei para ver que eu estava fazendo tudo errado. Então, mesmo trabalhando com dinheiro, mesmo tendo acesso a várias realidades financeiras, eu estava fazendo tudo errado. E foi naquele momento que eu não só decidi que eu queria falar mais sobre dinheiro, como eu queria aproveitar o meu próprio case para ajudar outras pessoas. E, de novo, foi falando sobre dinheiro com uma outra pessoa. Ai, que legal. Você sabe que você me lembrou Que de um legal. trecho da Esther Perel, falando que às vezes a gente acha as nossas curas de uma forma coletiva. E aí, eu acho que aqui, e eu não pude deixar de pensar, porque muitas vezes a gente a Manu falou da representatividade, mas fazendo essas conversas, a gente vai aprendendo de forma coletiva. Então, eu aprendo com você, eu aprendo com a Manu, vocês aprendem comigo, e esse círculo, essa troca, faz com que a gente aprenda de forma coletiva e resolva questões que talvez a gente não soubesse antes. Então, gostei da tua fala agora, da sua amiga, e vou levar comigo também. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente sempre, Manu e eu, a gente advoga muito na questão da separação total de bens. Então, eu queria fazer 2 perguntas para você. Primeiro, se sim, se você é a favor ou não, e como você resolveria uma questão, por exemplo, quando uma das pessoas trabalha em casa e a outra pessoa trabalha fora e existe separação total de bem. Como é que essa pessoa não fica exposta? Excelente. Antes de eu trazer um pouco da minha visão pessoal, essa parte de exposição, eu acredito que tudo é alinhamento e tudo é contratual. Então, se existe um cenário em que um casal optou por fazer a separação total de bens e não existe essa conversa sobre como será o futuro se por algum motivo a gente separar, tá errado. Então, precisa existir a conversa sobre a existência de diferentes cenários. Aí, trazendo isso, eu vou trazer a minha visão pessoal, a minha prova viva aqui do lado. Porque eu comentei para vocês que quando eu fui para trabalhar na assessoria, eu sabia que tinha uma estabilidade. Tanto eu quanto a minha esposa saímos de realidades financeiras muito difíceis, as duas. Quando eu conheci ela estava numa realidade financeira superior à minha. E esse processo, né, de você estar se juntando com outra pessoa passa por essa conversa. Eu sempre fui uma pessoa muito ciente de onde eu quero chegar. Então, eu sempre soube que eu iria construir uma carreira e estudar. Ao mesmo tempo, eu sempre tive muita convicção e eu sempre valorizei muito quem está ao meu lado. E aí eu vou trazer o porquê que eu estou falando isso, tá? Nós optamos por compartilhamento dos bens. Então, a gente tem a nossa regra é, se uma hora separar, 50 para cada lado. E foi a melhor decisão da minha vida. Porque hoje, se for até comparar em volumetria financeira, eu já estou numa situação financeira melhor, mas foi graças à união das duas, nós duas trabalhamos juntas. Ela é a pessoa que, inclusive, cuida da minha fonte de renda de redes sociais. É a pessoa que veio para São Paulo morar comigo. Então, ela tinha o trabalho lá, ela está em São Paulo aqui comigo. E esse é um cenário em que vai depender muito da sua filosofia de vida em alinhamento, sabendo de todos os riscos, sabendo de que tudo que está envolvido, mas a construção do que a gente tem hoje de patrimônio veio das duas. E se em algum momento, né, eu continuar evoluindo em patrimônio e ela estiver em casa, por exemplo, ela está dentro de casa cuidando de toda a base familiar. Se uma hora isso não estiver alinhado, separação. E assim, eu sou muito realista em relação a isso, né? Todas as relações, elas precisam ter um alinhamento. Então, no momento em que você sabe o que você quer, você sabe onde você está e você sabe o que o outro quer também, tá tudo certo. Óbvio, existem várias particularidades, existem vários riscos. Eu tô falando de uma realidade financeira em que as duas pessoas, elas estão crescendo juntas e eu reconheço isso. E em um cenário em que não fosse essa realidade, contratos. Eu não vejo um outro caminho além de contratos. Porque imagina se tem separação total de bens, aí eu trago ela para São Paulo, tô aqui crescendo, evoluindo, ela só cuidando da casa, cuidando das coisas, eu viro uma hora e falo, desculpa, não tá dando mais certo. Sim. E aí? Como é que se protege em um cenário Perfeito. como esse?
O que foi feito durante todo esse período para equilibrar isso? Isso entra na divisão de contas, isso entra em como você vê o dia a dia, isso entra no que é compartilhado. Então, a minha visão em relação a isso é tudo é conversado, vai depender da sua filosofia de vida. Eu tenho uma visão de longevidade de relacionamento que é um pouquinho até radical, eu brinco assim, é radical em relação às pessoas, porque eu falo, no momento que eu decidi casar, eu sou casada há 5 anos. Eu quero envelhecer ao lado dessa pessoa. A gente construiu uma casa juntas, construímos uma casa juntas no térreo, porque a gente pensou no momento que as duas estiverem velhinhas para subir escada. Então, tudo foi pensado, pensando no longo prazo. E se qualquer coisa acontecer no meio desse caminho, eu vou estar muito tranquila de que foi uma construção conjunta de todo o patrimônio. Mas, de novo, eu sei que não é a realidade de muitas mulheres. Eu sei que isso não costuma ser conversado. E que no momento em que muitas mulheres se reúnem, em especial com uma pessoa que tem uma realidade financeira superior, a chance dessa pessoa virar, vamos fazer separação total de bens, ela é alta, e em muitas das vezes essa mulher, ela não pensa, ela não consegue lembrar, né, que se chegar lá na frente, ela não tiver uma fonte de renda, se chegar lá na frente, ela não tiver conquistado algo próprio, não tiver a mentalidade da Dona Vera. Dona Vera, maravilhosa, a mentalidade da Dona Dona Vera. Vera, ela vai precisar de ajuda. Então, acho que o melhor caminho, de novo, é você estudar todas as realidades, saber qual é a realidade financeira que você está saindo do ponto de partida com o seu parceiro ou parceira, porque isso faz diferença. Então, é diferente de eu estar me relacionando com alguém que está com uma realidade financeira muito superior. Ou eu ter entrado com a realidade financeira muito superior e, a partir disso, fazer a divisão de bens. Então, tudo deve ser conversado. Maravilhosa. Eu acho que o principal, né, Ana, que a gente advoga aqui também é, gente, assim, como diria a Thay também, que é outro episódio da primeira temporada que todo mundo tem que ouvir, o combinado e assinado em cartório não sai caro. Então, assim, o importante é conversar sobre o assunto. O problema é entrar, independentemente em qual formato, sem aquilo ser falado. Então, assim, conversem muito, que a briga seja no início, assim, para não ter briga depois, né? É isso aí. Nossa, foi incrível, foi maravilhoso escutar falando isso, porque, exato, cada um tem uma realidade, né, Manu? Uma vontade diferente. Amei, amei. E agora está chegando no final, real. Embora a gente vai ter que sempre, né, Manu? Parte 1, parte 2, parte 3, a gente sempre quer fazer mais, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que é uma vida bem-sucedida? Uma vida com liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é você poder fazer o que você quiser do seu tempo, energia e dinheiro. Para mim, isso é liberdade. Você só conquista essa liberdade no momento em que você tem um patamar financeiro importante, que você tem energia para aproveitar isso e que você tem tempo para aproveitar isso. Então, o que é uma vida de sucesso? É uma vida livre. É algo que é difícil nos dias de hoje? É muito difícil. Mas se você tiver convicção de onde você quer chegar e quando você quer atingir isso e lutar para isso, você consegue. É possível. Muito bom. Perfeito. Adorei. E a gente quer muito saber o que tem na sua carteira, Clara. Excelente. Eu falo que o meu maior ativo é Casa da Mata. Ai, não falamos de Casa da Mata. Meu maior ativo é Casa da Mata, mas eu sou uma pessoa que eu sou moderada. Eu posso dizer que é moderada. Porque, na minha visão, eu preciso ter liquidez suficiente para esse momento de vida que eu estou vivendo. A gente está vivendo um momento de incertezas a nível mundial e tudo mais. Então, tudo pode mudar a todo momento. Então, tem que ter uma parcela ali na liquidez. Aquela parcela da reserva de emergência, ela é obrigatória. E eu estou começando cada vez mais. Então, o começando é porque é algo que começou a entrar na minha carteira não tem muito tempo, é a diversificação internacional. Então, dentro da minha carteira, se eu puder segmentar, é renda fixa, diversificação internacional e aí investimentos alternativos, que entra fundos imobiliários também dentro dessa caixinha, na nossa visão, que também tá ali dentro. Então, dentro da minha carteira tem um pouco disso, mas eu sempre falo, meu maior ativo é a minha aposentadoria de 40 anos lá na Casa da Mata. Muito maravilhosa, maravilhosa. Eu adorei esse episódio, Manu. E você? Amei, gente. Assim, é uma aula. Mandem para todo mundo. E a gente quer saber, para quem não te conhecia ainda, Clara, onde a gente te encontra? Excelente, ó. Para quem quer saber sobre fundos de investimento, se informar, ouvir o que os gestores estão falando, eu estou lá no LinkedIn como Clara Sodré. Lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo técnico, tudo que tem sobre fundos. Então, a gente faz muita coisa sobre fundos, lá vai estar sempre atualizado. Quer ouvir um pouco dos bastidores, de tudo que eu comentei aqui, com um toque de... Eu tô abrindo o bastidor para você, Instagram, @ClaraSodré e... Então, tem 2 E's ali no final. E lá você vai ter um pouco da vida no mercado financeiro para além da Faria Lima. Eu estou hoje na Faria Lima, mas eu sempre falo, eu tenho que trazer um ponto de vista diferente, que é mostrar que eu sou humana, estou com as pessoas e eu estou construindo algo de longo prazo. Então, dominação mundial é lá no Instagram. É isso aí. Adoro, adoro. Ai, adorei. Então, se vocês também gostaram, que nem a gente,
Indiquem para as amigas. Manu, eu tô adorando essa tua frase, vou usar para sempre agora. Indique para as amigas. Escutem de novo. Tem uma aula incrível que a Clara acabou de dar pra gente. É para escutar muitas vezes e também guardar no coração. Eu acho que a Clara nos ajudou a equacionar várias questões que a gente sempre teve e traz aqui mesmo no nosso programa com as nossas convidadas de uma forma exemplar, de uma forma acessível e de uma forma também muito generosa com todo mundo que está ouvindo. Então, conta para as amigas, coloca o que você achou desse episódio aqui pra gente, faz suas dúvidas que também a gente de repente joga pra Clara, a Clara depois faz um feat com a gente e responde. Quem sabe aí, ó, vai vir uns collabs aí, quem sabe, muitas ideias já surgindo aí agora, ó. É isso aí. E a gente se vê na semana que vem. Obrigada, Clara. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Clara. Um beijo, pessoal.